Boa noite, amados. Deus abençoe você. Que bom que você veio. Ó, família grande. Diaconia dessa casa está parecendo uma igreja. Glória a Deus. Amados, prazer enorme a gente poder estar com vocês nesse tempo. Serão 3 semanas, serão 3 quintas-feiras, e a cada quinta-feira a gente vai estar mergulhando um pouco, de maneira mais profunda, a respeito do que a gente quer tratar com vocês. Então, assim, eu estou muito feliz por poder, estar compartilhando com vocês esses fundamentos da diaconia. Eu acredito que a igreja ela está vivendo um momento onde as bases estão sendo estabelecidas e muitos de nós já estamos servindo no ministério, mas alguns de nós ainda não com a consciência plena do chamado e da vocação, de maneira específica na área diaconal. Então a ideia nessas 3 semanas com vocês é nós trabalharmos a diferença do apoio na diaconia e a vocação diaconal. A gente quer falar um pouquinho com vocês sobre isso, para que vocês de fato possam ter consciência e base teológica e bíblica, daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês estão vivenciando. Então não espere um culto, tá? Nós não chamamos vocês aqui para um culto, vocês se inscreveram para uma classe. Então eu vou estar lendo mesmo alguns aspectos, a gente vai estar discutindo eles com vocês. É bem aula mesmo, para que você possa compreender. Eu sei que existem algumas questões que você já domina, você já entende, você já conhece da palavra de Deus a respeito da diaconia, mas eu quero trabalhar alguns pontos com vocês, até mesmo antes de nós entrarmos na questão da diaconia em si, a respeito da nossa vocação e do nosso chamado. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que que os ministérios na igreja, eles são exercidos da maneira que são exercidos? Qual a diferença de uma pessoa que compreendeu aquilo que está vivendo, aquilo que está fazendo, e a pessoa que não compreendeu? A gente vai trabalhar isso numa outra semana com vocês. Eu estou preparando uma aula lá para falar sobre voluntários. Existe uma grande diferença entre vocação e voluntariado. A gente também vai trabalhar isso com vocês. Pastor, os dois são possíveis? A gente seguir de maneira paralela juntos? São possíveis. Obrigado. Não, tá bom. Os dois são possíveis, não tem problema. Mas a questão é que você precisa entender qual é o seu papel. É por isso que nós temos grupos, e dentro dos grupos, os subgrupos, E os subgrupos vão tendo seus líderes e os seus liderados, por conta dessa questão da posição de compreensão de cada um de nós naquilo que nós servimos na casa de Deus. Então hoje, eu pedi para a Silvia e o Pitu enviar para vocês, você deve ter no seu celular, o material, eles enviaram no grupo da diaconia. Depois a gente vai condensar isso numa apostila, mas por hora a gente vai mandar só para que vocês possam ter no... Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da base, e eu quero falar com vocês sobre essa escola de capacitação. Eu quero falar sobre vocação e ministério. Na aula 1 eu quero trabalhar isso conosco, por quê? Porque é assim... Chamar vocês aqui para simplesmente dizer para vocês quais são os papéis e as funções da diaconia, eu acredito que isso seria louvável, mas muito pobre. Por que muito pobre? Porque, na verdade, nós íamos encher vocês de informações a respeito das funções que cada um de vocês exercem, como vocês têm que exercer. Isso qualquer empresa faz. Ela vai ensinar para você qual é o seu papel dentro da empresa uma vez que ela te contrata. E o nosso desejo não é tratá-los dessa forma. O nosso desejo é, quando nós chegarmos nesse momento da aula, de falarmos sobre as funções do ministério, você possa entender o porquê você já exerce uma função. Então nós vamos falar sobre vocação e o ministério com você para dar uma ampliada nisso, ok? Então na apostila aí está assim, aula 1, a vocação e o ministério. Toda chamada traz consigo traços e indícios extremamente relevantes que caracteriza e aprova toda e qualquer pessoa ao exercício do ministério.
Então, antes de trabalhar de maneira direta a questão diaconal, é preciso fundamentarmos questões básicas para o exercício de qualquer ministério que seja, pois, sem uma base sólida e concreta, toda oferta oferecida ao Senhor será manca e defeituosa. Servir ao Senhor sempre será um privilégio a todos quanto eles permite, pois quem almeja tais posições, grandes coisas almejam. Bom, esse pano de fundo está em base 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, é quando os diáconos, eles recebem todas as instruções. Aulas posteriores, nós vamos chegar nesse momento, ok? É quando, então, essas pessoas que são vocacionados para essa posição diaconal, eles são separados e instruídos por Deus. O livro de Atos, capítulo 6, nos fala a respeito da separação daqueles que foram os primeiros diáconos da igreja primitiva. E lá também nos coloca muitos contextos. Dentro dos contextos, das qualificações que Deus espera para cada um dos chamados, Deus trabalha com essas pessoas como pessoas vocacionadas. Havia uma vocação na vida de todos os primeiros diáconos da igreja. Tanto é que as qualificações que esses homens carregam são qualificações que enquadram eles dentro de uma vocação e de um chamado. Eu entendo, amados, que muitos de nós, às vezes, oferecemos animais, ofertas, sacrifícios, no sentido figurado, mancos a Deus, porque nós não temos compreensão exata do que nós somos e qual é o papel que exercemos. Pequenos erros são cometidos dentro de qualquer ministério, dentro da casa de Deus, às vezes não é por descuido. Às vezes, esses erros, eles são cometidos, na verdade, por falta de reverência. É diferente. Porque é assim, o que é um descuido? Um descuido é eu esquecer uma luz acesa, por exemplo. Descuidei, eu esqueci. Agora, o que é falta de reverência? É não entendermos que essa luz deveria ser apagada para Deus. Aí é falta de reverência. É eu não entender que algo que eu estou deixando de fazer, isso glorifica o nome de Deus no ato e na ação cometida. Como nós não damos o valor e a importância real para as ações da vocação que Deus nos dá, de maneira que glorifique a Deus, aí nós chamamos de descuido. Por que chamamos de descuido? Porque um bebedouro ligado, desligado, um ar-condicionado sem funcionar, a gente vai deixando passar batido. Mas quando nós temos uma vocação, e nós entendemos que qualquer uma dessas questões que nós estamos trabalhando em função do outro, na casa de Deus, para o povo de Deus, para que pessoas possam ser tocadas, para que pessoas possam ser abençoadas, assistidas, quando nós entendemos que é para Deus, essas coisas não passam batido pela gente. Porque em todo momento, a posição que eu estou estabelecido, a vocação que Deus me deu no ministério, seja ele qual for, não só diaconal, mas seja ele qual for, a minha posição é diferente da dos outros. Então eu estou sentado, eu estou preocupado se todo mundo sentou, eu estou preocupado se eu tomei água, eu estou preocupado se todo mundo está tendo acesso ao copo e à água. Entende? Por exemplo, quando eu levanto e está servindo alguma coisa, eu não sou o primeiro que sai quebrando tudo lá para comer, porque eu estou preocupado se vocês vão comer antes de mim, porque aí eu tenho reverência. A reverência das coisas vocacionadas na nossa vida, ela tem e traz um peso nas nossas percepções que um voluntário não tem, por exemplo. Então a pergunta que nós vamos tentar responder até o término da terceira semana com vocês é o porquê nós estamos e o porquê nós fazemos o que estamos fazendo. Qual é a nossa função? Ah, pastor, terminamos as 3 semanas e eu cheguei à conclusão que eu não tenho vocação para isso. Não tem problema. Posso servir? Pode também. Apoio. Porque a diaconia, ela pode ter apoio. Entende? Agora, diáconos, eles são vocacionados.
O diaconato, na verdade, ele está lá em 1 Timóteo como algo que nós buscamos diante de Deus, que a Bíblia diz para nós que grandes coisas buscamos. Chama de episcopado, aqueles que almejam o episcopado. O que é o episcopado? É a função diaconal, que nós vamos entender lá na frente o que ela é a função de presbitério, de bispos na casa de Deus, entende? São funções. Essas funções, sem vocação, elas não acontecem. Então, nós temos diáconos de vocação e nós temos diáconos de funcionamento, que são apoio, que também dá para fazer um excelente trabalho se tivermos temor no coração, porque é para Deus que nós estamos fazendo e nós estamos agora com a consciência de uma organização naquilo que nós estamos fazendo. Pastor, esclarece um pouco melhor para mim. Vamos lá. Na apostila diz assim, olha, a consciência da vocação. O que é uma pessoa vocacionada, queridos? Pessoa vocacionada, e você vai começar a entender se você é um diácono ou uma diaconisa por vocação, ou se você está, por hora, servindo no ministério por convite. Ou porque você tentou muitas coisas, nada dava certo em ministério não, então você é diácono. Porque às vezes nós fazemos isso, né? Fazemos isso, e não fazemos por mal. Mas a gente entende assim, ó, tentei no louvor, não tenho habilidade para tocar, então eu não tenho dom. Ó, tentei ser pastora, não tenho habilidade. Né? Eu não tenho eloquência, eu não tenho... Né? Tentei o ministério das crianças, mas não me dou com crianças. Acho que diácono dá para encaixar. Às vezes a gente... Porque eu quero servir, não tem problema nisso. Ok? Mas é tão bom quando, mesmo que seja por convite, mesmo que seja por essa condição que eu coloquei para vocês, mesmo que seja por isso que você esteja no ministério hoje servindo, que você então tenha consciência de como dar o melhor, o tudo para Deus. Porque a coisa mais linda do diaconato, queridos, nós vamos perceber isso nos textos lá para frente, é que, na verdade, os diáconos, eles nasceram por conta de uma necessidade da igreja. Não houvesse a necessidade, não existia diácono. Então, o que significa isso? Significa que se você, independente da maneira que você foi trazido e esteja hoje no exercício diaconal, ainda que seja não por vocação, mas se você entender o propósito pelo qual a diaconia existe, você vai abençoar muito o reino. Por quê? Porque os diáconos foram levantados para cuidar das necessidades das viúvas e apoiar o ministério dos presbíteros. Ou seja, o pastor só consegue fluir e acontecer porque vocês estão apoiando, através do serviço que vocês estão fazendo. Entende? Então, a consciência da vocação. Paulo nos dá uma ideia de que consciência é essa, Atos 20, 24. Paulo diz assim nesse texto, em Atos 20. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso é vocação, queridos. É quando aquilo que Deus confiou na sua e nas minhas mãos, isso arde tanto dentro da gente, que todas as demais coisas da vida, elas passam a ser secundárias. Elas não são esquecidas. Sua família não precisa ser esquecida, os seus bens não precisam ser esquecidos, os seus rolês não precisam ser esquecidos, os seus happy hours, nada precisa ser esquecido. Você pode trazer equilíbrio sobre todas essas coisas, mas uma pessoa vocacionada, ela entende que o equilíbrio de todas essas coisas jamais irá impedi-la de exercer a sua vocação. Qual que é o erro que nós, às vezes, percebemos nos nossos dias? É quando, então, essas outras coisas passam a competir com a vocação.
Na hora da competição, se todas essas coisas sempre, a palavra aqui eu estou usando sempre, para dizer para você que às vezes pode acontecer, uma vez ou outra, olha, eu não posso faltar nesse aniversário do meu sobrinho, porque esse aqui não dá. Se fosse uma outra situação, mas assim, por que eu estou usando sempre? Sempre as coisas que concorrem, sempre, elas estão acima do que Deus confiou na sua mão. Se sempre estão acima, então tem algo errado. Porque daí, na verdade, não foi algo assim esporádico, é algo que é lei para você. Não, eu sirvo desde que não atrapalhe a minha agenda. Quando nós temos esse tipo de pensamento e de concepção a respeito do ministério, da vocação e do chamado, nós não somos vocacionados. Entende? Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não considero nem a minha vida, nada do que eu conquistei, do que eu tenho. Não considero nada maior do que aquilo que Deus confiou nas minhas mãos como vocação. É nesse contexto, aí na apostila, é nesse contexto de despedida que o apóstolo Paulo sintetiza uma das maiores verdades a respeito daquilo que o Senhor nos confia nas mãos. Paulo está numa província com cerca de 3.000 habitantes, onde ele permaneceu ali por mais ou menos 3 anos. Numa cidade com a sua crença fortíssima no ocultismo, onde a maior evidência de adoração daquela cidade era adorar a deusa Diana. Muitos de nós sabemos disso, conhecemos os textos. E agora ele está prestes a ir embora, mas antes de se despedir de seus companheiros, então ele chama os pastores de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, ele chama os seus amigos para dizer o que nós lemos aqui em Atos 20, 24. Porque ele diz o seguinte, olha, eu estou pronto para partir, mas eu queria que vocês soubessem o seguinte: nada daquilo que eu vivenciei e nada daquilo que eu posso vivenciar pode competir com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Eu fiquei aqui 3 anos com vocês. Amados, se você olhar, eu não vou entrar nisso, né? Porque a ideia não é falar sobre Paulo, mas se você olhar para esse período na vida de Paulo em relação à vocação que Paulo abraçou por aquilo que Deus confiou nas mãos dele, Paulo abriu 7 igrejas nesses 3 anos. 7 igrejas. A igreja de Éfeso, Laodiceia, de Bérgamo, ele foi abrindo igrejas. E por onde ele passava, a cidade que ele permaneceu por 3 anos nela, ele chegou debaixo de uma cidade idólatra. A cidade de Éfeso foi completamente transformada na sua economia. A cidade foi transformada, já não se adorava mais a deusa Diana como eles adoravam. Por quê? Porque um homem que entendeu a sua vocação. Ele entendeu que o papel dele e o processo daquilo que Deus havia confiado nas mãos dele, não tocava só a vida dele, mas usava a vida dele para trocar a vida de outros. Pastor, o que isso tem a ver com diaconia? Por que vocação tem a ver com diaconia? Porque vocação é assim, amados. Ser diácono, diaconisa, não é simplesmente, você fica aqui na porta. Não é isso. Você fica aqui no estacionamento. Não é isso, queridos. É entender o seguinte: eu estou na porta, eu estou no estacionamento, eu estou no bebedouro, eu estou em qualquer lugar, eu estou trazendo salvação às vidas, eu estou trazendo sustento, apoio, eu estou fazendo tudo e de tudo, um pouco, para que todas as coisas aconteçam de maneira ordenada. Então, vocação, irmão, nos tira aquilo que eu poderia chamar de distrações. Pastor, eu não sou um vocacionado, mas deixa eu dizer para você, as distrações vão te matar. Elas vão te matar. É só questão de tempo. Porque distrações, amados, é como você ficar olhando para o celular enquanto você está dirigindo. 1 hora dá errado. Pastor, eu sempre faço, até hoje não deu, mas 1 hora dá errado. Quantos já pegaram no celular dirigindo? Aquela olhadinha rápida. Distrações. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu declaro que tudo que eu vivi e tudo que eu viverei, eu não considero em nada a minha vida preciosa por tudo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. O único desejo que eu tenho é de concluir a carreira que me foi proposta, de testemunhar e pregar do Evangelho da graça de Deus a todos quantos Ele
Podia. Você sabia que o seu exercício diaconal, você está pregando o evangelho para pessoas? Você tem essa consciência? Ou você tem a consciência só de uma função que lhe é delegada por aquilo que o líder determinou? Porque às vezes nós temos essa consciência, né? Nós temos uma consciência, às vezes, da escala na diaconia. Hoje eu estou em tal função, dentro dessa tal função eu tenho que fazer isso ou aquilo. Amados, na verdade nós estamos pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Eu trabalho com atendimentos quase todos os dias. Ontem eu atendi uma pessoa, a pessoa me disse ontem que uma das questões que fez com que ela ficasse na igreja é a maneira como os diáconos a receberam quando ela entrou. Ela falou: a hora que eu pisei aqui, pastor, a maneira como eu fui recebido pelas pessoas, eu até perguntei o nome. Falei: eu quero saber quem que é. Ela falou: vixe, eu não sei o nome. Eu falei: é gordo? É magro? Eu tentando investigar, né? É feio? É bonito? Cabelo branco, cabelo preto, careca? Eu queria saber quem que era. Ela escreveu lá, eu não consegui entender quem que era. Mas presta atenção. Ela disse para mim, falou: olha, eu estou e permaneci, porque a maneira como eu fui recebido nessa casa, eu visitei outras igrejas antes de tomar a decisão de estar aqui. Porque eu estava pedindo para Deus: Deus, eu preciso de uma igreja de fato que seja uma igreja bíblica. E ela falou: não existe igreja bíblica sem compaixão, pastor. E a maneira como eu fui recebida, então deixa eu dizer, eu estou lá no estacionamento, como diácono, por exemplo, e eu estou mal-humorado. E aí eu pego um visitante que o cara é meio ruim de guidão. E aí eu estresso com ele. Aquilo que Deus confiou nas minhas mãos é uma vocação. Nós não vamos entrar nas funções hoje, eu vou entrar nas funções outro dia, porque eu estou falando sobre vocação hoje. Mas eu estou querendo dizer para você, a maneira como você conduz, se você é um vocacionado, você sempre vai ter a pessoa em primeiro lugar. Porque todo vocacionado coloca o outro em primeiro lugar, sempre. Sempre. Nós vamos entender isso porque, na verdade, isso é a tradução para a palavra diácono. Ok? Tá bom, ó. 3 pilares nós tiramos aí dessa leitura que fizemos sobre a vocação de Paulo. Então, a partir desse verso, eu quero poder trabalhar um pouquinho dele com vocês. Paulo não era um voluntário. Está aí na apostila. Paulo era um convocado, chamado e chamado por Jesus. Frases simples de tamanha importância nas nossas vidas. Paulo, quando olhava para si e por aquilo que ele vivia e estava fazendo, em Deus e para Deus, Paulo ele tinha consciência de quem o chamou. Você não precisa levantar a mão, porque eu não quero expor você, mas eu quero que você faça essa reflexão na pergunta que eu estou te colocando. Você se sente hoje chamado por alguém que te convidou, pelo líder que te estabeleceu, ou você se sente chamado na diaconia porque Jesus te chamou? Não precisa me responder, responde para ti aí. É nítido para nós, amados, a diferença de uma pessoa que entendeu que foi Jesus quem a chamou e quando ela foi convidada por um ministério. Quando ela foi separada pelo ministério. É muito diferente a condução das pessoas no processo. Então Paulo ele tinha plena convicção, porque na conversão dele ele não encontrou com outra pessoa, ele se encontrou com Jesus. Então o chamado de Paulo é um chamado extraordinário. Mas eu não me encontrei com Jesus, pastor. Deveria, é por isso que dá problema. É por isso que dá trabalho. Porque deveria ter se encontrado com ele e fica se encontrando com a gente, que não consegue mudar a sua vida de jeito nenhum. Entende? Em Atos, capítulo 9, nós temos o relato da conversão e do encontro do apóstolo com o próprio Cristo e a maneira como ele foi transformado de dentro para fora em suas percepções pessoais. Deixa eu dizer algo para você. Todo homem, toda mulher vocacionados, eles são transformados de dentro para fora, não de fora para dentro. Está aí a resposta se você é um chamado ou se você não é um chamado. Se você é vocacionado ou se você é um voluntário.
se você ainda não mudou as suas percepções dentro, se você vive discutindo com o seu líder, se você vive discutindo com a equipe, se você vive discutindo com as pessoas, é porque você até gosta de fazer o que faz, mas você não é um vocacionado, nem uma vocacionada. Porque vocacionados, amados, eles são transformados de dentro para fora. Quando Jesus ele nos tem por completo. Entende? Aqui não é quem está certo e quem está errado. Não é se a pessoa está certa, se o líder está errado, se eu estou certo. Não é isso. Independente de certo ou errado, existe uma tensão em um determinado assunto, um determinado problema, em uma determinada área, no dia do serviço, em que nós estamos na escala, ou fora de escala até, existe um problema de tensão. O vocacionado, ele nunca vai buscar razão, ele vai buscar solução. Ó, irmão, você pode cobrir fulano lá, mas fulano não sabia que era a escala dele, falou assim, já não é vocacionado, irmão. Ó, irmão, você pode cobrir fulano. Agora, irmão, é em favor da igreja, é em favor do reino, é em favor do outro ser tocado, ser abençoado, é em favor de que as coisas de Deus possam acontecer segundo a vontade e o desejo de Deus, agora, a menos que eu não possa. Olha, irmão, hoje eu não posso, porque de fato fui pego de surpresa, mas de fato existe um compromisso inadiável. Entende? Aí eu não tenho como. Mais um exemplo, podendo, irmãos, um vocacionado, vocacionado, irmão, é igual titular no banco. Ele não vê a hora de alguém torcer o pé para ele entrar. Ele está aqui, Ele não para de se aquecer enquanto o jogo está acontecendo, porque se chamar ele está preparado. Vocacionado é isso. Paulo, ele está nos dando uma ideia. As percepções de Paulo, elas mudaram de dentro para fora, porque eu e você não servimos para engraxar o sapato de Paulo em relação a tudo que ele conhecia em relação à lei, quando ele foi chamado por Jesus. Mas mesmo conhecendo toda a estrutura religiosa, toda, ele abriu mão de tudo. Não importa o que eu penso, não importa o que eu aprendi, não importa o que eu angariei, não importa o que eu conquistei, é isso que é Cristo, é isso que eu vivo. Ah, Paulo, mas e os seus diplomas? É isso que eu vivo. Isso é Cristo para mim. Ser chamado por Deus ao ministério é um grande privilégio e todas as vezes que o Senhor chama alguém, o seu chamado é irresistível, porque ao nos chamar, Deus coloca em nós um desejo irresistível de obediência e temor. Se o desejo que você tem por servir, ele não é irresistível, você precisa avaliar. Precisa ser irresistível esse desejo. Você precisa desejar estar naquilo que Deus te confiou nas mãos. Então, amados, por que falar de diaconia? Por que falar de louvor? Por que falar de kids? Na verdade, a gente tem que falar de vocação. A igreja precisa entender que a igreja, ela foi escolhida. A igreja foi vocacionada. E quem que é a igreja? Nós. Seja porque alguém te convidou, seja porque você é um voluntário, seja porque você tem vocação, mas todos nós estamos no mesmo processo. Então a gente precisa ter esse ardor pelas coisas de Deus. Nós precisamos arder por Deus. Nada em você e em mim pode ser um fardo. Eu participo da maioria dos grupos da igreja. A maioria dos grupos eu estou lá. Eu tenho misericórdia, às vezes eu tenho compaixão dos líderes, irmãos. Dá dó de ver. Os líderes, às vezes, eles têm quase que implorar para conseguir uma pessoa para substituir um que não pode. Alguma coisa está disfuncional. Nós não compreendemos, as coisas ainda não ardem em nós. Então, diaconia, amados, e qualquer outro ministério, você precisa entender que é um privilégio para nós servirmos. É um privilégio para nós. Você tem noção daquele grande dia quando eu e você nos apresentarmos diante de Deus e nós podermos então conversar com o Pai e Ele sabe que nós servimos a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa entrega?
com tudo que somos, com tudo que temos. Há desejo em nós de fazer isso, e Ele vê isso todos os dias. Estão entendendo? Ok, vamos lá. Quando Deus é quem chama alguém, não somente a pessoa passa a ter essa consciência de que Ele a chamou, como também todas as pessoas que estão à sua volta passam a enxergar que essa pessoa foi chamada por Ele. Se Deus te chamou para o lugar em que você está, as pessoas que estão à sua volta vão reconhecer isso. Sabe por que elas vão reconhecer? Porque dentro de você vai arder o que Ele colocou nas suas mãos. E nós temos dons, amados. Mas mesmo tendo os dons, nós precisamos ver se não estamos negligenciando. Eu vou citar algo para vocês, não a título de puxão de orelha, mas dentro do contexto que a gente está trabalhando, ok? Para nós entendermos vocação e diaconia, porque eu nem cheguei na diaconia ainda. Estou falando de vocação por enquanto. Mas vamos lá, eu chego com o carro, porque como eu vou ministrar, e os meninos guardam o cone aí, a diaconia guarda o cone aí para mim. Às vezes eu chego, irmão, às vezes eu fico vendo dentro do carro, os irmãos estão na porta, eles não tiram o cone. A Giovana já desceu para tirar o cone. Porque estão conversando, porque estão no celular. A Giovana desce para tirar o cone. É sempre que acontece, pastor? Não é sempre, mas nunca deveria acontecer. Não porque eu tenho privilégios, é porque é assim, seja eu, seja quem for, se aquela é minha função e eu estou fazendo com vocação, aquilo arde em mim, eu estou pronto para aquilo, em prontidão para aquilo. É para isso que eu estou ali. Eu chego, não estou fazendo aqui, advogando em causa própria, achando que eu mereço confetes, que eu mereço privilégios. Isso não é eu, porque é qualquer um. Mas eu estou falando de mim porque eu não estou lá para ver os outros. Mas eu tenho certeza que outros irmãos fazem isso também. Eu chego com o carro e eu embico o carro aqui dentro na calçada do Kids aqui. Eu embico... Tem dois irmãos quase que sempre ali, quase que sempre estão em dois, quase sempre. Difícil o dia que está sozinho, quase sempre são dois. E eu fico aqui, 2 horas tentando, porque daí já tem carros estacionados assim, eu fico 2 horas tentando ver se não vem o trânsito, para mim poder dar ré, para mim virar. Se eu estou lá e eu sou um vocacionado, irmão, se eu estou entendendo, mesmo que eu seja um voluntário, mas se eu estou entendendo que arde em mim, qualquer carro que embicou, eu já falo, irmão, espera aí que eu vou ver. Irmão, pode vir, está vindo ninguém não, pode vir. Você está entendendo? Vem, irmão, pode dar ré, porque o irmão está desesperado para saber se vem carro ou não. Mas ninguém sai do lugar para ir lá. Aí o irmão dá uma ré, atropela um motoqueiro que vem vindo, bate num carro que vem vindo. Vocês estão entendendo? Pastor, o senhor está reclamando da gente? Não estou reclamando. Eu estou ensinando-nos que diaconia, irmãos, na verdade, ela tem um papel fundamental na vida da igreja. E para esse papel na vida da igreja, ele ser bem sucedido, esses detalhes fazem toda a diferença no exercício da nossa evangelização e cumprimento daquilo que Deus nos confiou nas mãos. É o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele observava cada detalhe do que Deus confiou nas mãos dele, e ele fazia com zelo. Ele era zeloso pelo que ele fazia. Aí, eu vou assumir minha meia-culpa como pastor. Às vezes vocês não fazem isso, porque eu dei só 2 exemplos, porque nós nunca tivemos uma escola, então nós estamos na escola agora. Porque serão 3 quintas-feiras aqui de escola. A gente vai ouvir muita coisa que não gosta, difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos terminar a escola muito melhor do que iniciamos, mas muito melhor. Muito melhor. Amém? Porque a ideia aqui, amados, em nome de Jesus, Deus é a minha testemunha diante de vocês. A ideia aqui, em momento nenhum, é eu rebaixá-los ou eu, às vezes, oprimi-los. Nunca, isso não está no meu coração. Eu só estou falando mesmo de vocação e de ministério, porque esse mesmo conteúdo que eu estou aplicando aqui no exercício diaconal, que eu vou entrar daqui a pouco, você pode usar em qualquer outra área da sua vida, em qualquer uma.
até no mundo secular, na sua vida secular, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus relacionamentos extra-igreja, na sua casa com família, são princípios. Qual que é o princípio, pastor? Vamos lá, nós vamos entender agora, daqui a pouco, no grego, nós vamos entender o que significa a palavra diácono, que é servo. É um princípio de serviço, diaconia. E quando você serve alguém em casa, quando você serve alguém no trabalho, quando você serve alguém nas ruas, é isso que nós estamos conversando. Então nós precisamos entender a nossa vocação, ok? Vamos lá, então as pessoas passam a perceber que você foi chamado por ele, mas elas também percebem quando você não foi. Eu dei 2 exemplos. Às vezes eu me pergunto, se nós estamos agindo assim, se nós somos chamados por ele, ou se nós estamos só carregando um título. O que você é na igreja? Eu sou diácono. É mesmo? Vocação não tem a ver quando todas as portas... vocação não é quando você tem todas as portas fechadas e por nada dar certo na sua vida, então você tenta o ministério. Ao contrário, vocação se trata de ter todas as portas abertas diante de você, mas você só consegue ter olhos para uma, aquela que o Senhor te mostra, que é o ministério. Onde você quer chegar com essa frase, pastor? Eu quero chegar ao seguinte, amados, às vezes as coisas vão se fechando para a gente, nós vamos quebrando relacionamentos na igreja, nós vamos marcando algumas coisas, vamos sendo marcados, e aí as coisas vão afunilando para a gente. Aí afunila na igreja, aí afunila lá fora, aí afunila no trabalho, aí afunila em casa, e aí você está precisando de uma válvula de escape. Aí você usa uma expressão assim, eu estou morrendo emocionalmente, estou morrendo espiritualmente, estou morrendo. Para mim não morrer, eu vou servir. Aí você acha alguma coisa para fazer na igreja para você não morrer. Vocação não é isso, irmãos. Quando tudo está dando errado e contrário, aí você acha alguma coisa para segurar numa tábua de salvação. Isso não é vocação. Vocação é quando tudo está dando certo, está tudo indo bem, mas mesmo assim, diante de tudo que está dando certo, tudo está indo bem, você fala assim, olha, eu desejo, porque eu amo ao meu Senhor e é isso que Ele tem para mim. Entende? Porque daí parte de um coração sincero e quebrantado diante de possibilidades que você teria tantas outras, mas você ama se entregar à causa do Espírito. Por quê? Porque se você entrar com essa percepção de quando tudo está bem, quando as coisas derem errado, você não sai. Agora, quando você entra no inverso, que você entrou porque você estava morrendo, mas você precisava de uma tábua de salvação para segurar nela, porque senão você ia morrer, o primeiro problema que tem, você abandona. Participo de grupos, eu falo, sempre isso, Vou sempre repetir isso para vocês. E eu fico assim, fulano saiu. Dá nem tchau. Não explica nem por que ele saiu do grupo. Nem para ter a mínima consideração de falar assim, pessoal, estou me despedindo do grupo, obrigado pelo tempo que eu tive com vocês, por determinado momento, mas eu preciso me ausentar por questões pessoais. Nem para isso a pessoa fala. Eu só vejo assim lá no grupo, fulano saiu do grupo. Aí eu acho que depois o fulano se resolve, acho que tinha brigado com o cônjuge, alguma coisa do tipo, do jeito, porque daqui a pouco fulano entrou no grupo. É uma loucura. Nos falta compreensão, queridos, do que é de fato o que nós estamos fazendo dentro do exercício que Deus nos confiou nas mãos. A gente não sai e entra, sai e entra, sai e entra, não funciona assim. Funciona nós entendermos e discernirmos as estações e aquilo que Deus está nos dando, tá? O chamado irresistível do ministério é algo sublime. Você precisa entender isso, é algo sublime. Você e eu temos a oportunidade que muitas pessoas desejaram e não tiveram. Muitas pessoas. Países com perseguições, queridos, as pessoas desejam. Não é ter um título de diácono, não, ou de presbítero. Eles desejam só compartilhar as Escrituras. E não podem. Não pode falar do Evangelho.
Existem países perseguidos, amados, que as pessoas estão pegando folhas de Bíblia e recortando das folhas versículo por versículo em papeizinhos. E quando elas passam umas pelas outras, elas entregam o versículo de papelzinho e pega da mão da outra que a outra entregou, porque a outra já leu aquele, mas não leu esse que ela está. Porque se forem pegas, são mortas. E nós temos o privilégio de servir ao Senhor reconhecidos num país laico, ainda, não perseguidos, e não entendemos que é um privilégio. É um privilégio, irmãos. Eu amo me desgastar por vocês. Amo. Vim para o atendimento aqui hoje 5 horas da tarde. Comecei 5 em ponto. Deixei o tablet em casa. Falei, amor, rapidinho lá, eu acho que vai ajeitar tudo. Mas sempre tem um adicional, né? Isso é igual fazer serviço de rua. Você sabe fazer um serviço de rua, você fala, já volto. Chega lá, dá um problema. Né, Clovão? Não é assim? Você sabe fazer uma reforminha, você fala, meu Deus do céu, pensei que era 20 minutos. 7h45, comecei às 5, era 19h45, eu falei assim, irmãos, vamos pôr uma vírgula, a gente vai falar outro dia, porque 8 horas agora eu preciso ministrar o pessoal aí. Sabe o que é isso, queridos? Aí fui em casa, busquei o tablet e voltei correndo. Sabe o que é isso? Eu amo me desgastar por vocês. Porque, na verdade, eu entendi, irmão, que tudo quanto eu me derramo no Senhor em favor da vida de vocês é porque Ele se derramou por mim primeiro. Ele já fez em mim. Ele que é minha força propulsora. Entende? O irmão falou assim para mim, vou pagar a conferência? Não, vou servir um dia lá. Eu falei, pois é, irmão, vou servir os 4 e paguei. Eu servi os 4. E servi antes ainda e estou servindo depois. Que eu estou tendo reunião até agora, pós-conferência, para entender tudo o que aconteceu. Entendeu? Não consigo assim. Nós precisamos assimilar, irmãos. Deus nos separou para uma obra. Quantos creem nisso? Diaconia, eu vou entrar ainda na diaconia. Mas tem coisa para você apanhar com força antes de entrar na diaconia ainda. Nós vamos apanhar muito dos textos. Porque Deus está falando de vocação, de uma igreja de fato que compreendeu, de uma igreja que se vier uma perseguição sobre ela, ela precisa entender quem é. Eu tenho certeza, irmãos, mas eu falo isso sem medo de errar. Sem medo de errar. Havendo perseguição hoje no Brasil, uma minoria passa na peneira. Dá para contar no dedo. Prudente, então dá para contar só no dedo de uma mão. A igreja que nós temos hoje, mas não fica um. Havendo perseguição, não fica um. Por quê? Porque você vê pelo comprometimento já existente na vida diária da igreja. Se não houver esse comprometimento, essa entrega já na vida diária da igreja, não vai haver na perseguição. Sem ninguém te apertar, sem ninguém me apertar, a coisa já está feia desse jeito. É um diluritúrio para o povo servir. A igreja de Atos, queridos, a igreja primitiva, os irmãos, eles ardiam pelas coisas de Deus. Eles faziam tudo com decência, eles procuravam os presbíteros. Eles queriam entender, eles queriam fazer o melhor, eles perguntavam se estavam certos, eles estavam aptos e abertos a correções, eles eram corrigidos, eles falavam, não é isso mesmo, estamos errando, vamos corrigir, vamos entender, vamos fazer junto, vamos melhor, vamos para cima. Hoje, mas a comunidade é diferente, amém? Por isso nós estamos aqui. As pessoas que entendem o seu chamado, que entende o chamado de Deus para a vida delas, jamais negocia uma posição que o Senhor estabeleceu, porque qualquer outra proposta sempre será inúmeras vezes menor do que ele já recebeu. Alguém disse, se um dia você for convidado para ser um embaixador de qualquer reino que seja deste mundo, você jamais deveria aceitar, porque ao aceitar, você iria se rebaixar, porque você já é embaixador do reino dos céus.
Profundo isso. Às vezes, nós trocamos a vocação, a posição que nós temos, por pratos de lentilhas. Nos rebaixamos, porque outras coisas chamam a nossa atenção. Então é assim, nós às vezes lidamos com o ministério assim de uma maneira muito imatura, porque qualquer coisa que nos chama a atenção, a gente troca a posição que nós temos. Qualquer coisa, queridos. Pastor, eu vou ver você no celular algum dia no culto? Vai ver eu no celular, irmão, clicando, digitando inclusive algum dia no culto. Vai ver, no louvor. Quando você vê eu, e pode ver, estou aí, o celular é para todo mundo. Ou eu estou falando nós temos um grupo de enfermos, ora pelos enfermos aqui, um grupo de enfermos não, um grupo de quem ora pelos enfermos. Então, às vezes a pessoa chega em mim aqui, entrega um papelzinho assim para mim e fala, pastor, pedido de oração. Então é para orar pelo Marco, por exemplo. Aí para mim não ficar andando na igreja, porque vira uma bagunça, todo mundo sai, todo mundo. Então o que as pessoas fazem? Elas me mandam, eu já aqui, já mando no grupo. Porque quem vai orar, o Murilo, por exemplo, aí todos nós que vamos orar por os dízimos e ofertas e pelos enfermos, antes de subir no púlpito, todos nós, a gente já abre o grupo lá dos oração pelos enfermos. Então, conclusão, no início do culto só tinha um pedido de oração, mas a hora que o cara sobe já tem 5 pedidos de oração. Então, vocês vão ver eu clicando? Vão ver, mas eu estou conectado com as coisas do culto. Você vai ver eu clicando algumas vezes? Vai, mas às vezes eu vou falar assim, o ar aqui não está gelando, o barulho do ar, não estou conseguindo ouvir o pregador. Estou clicando, mas estou falando com o Fernando, estou falando com o Renato, não é assim, Fer? Às vezes é alguma coisa assim. Às vezes eu percebo, eu falo, olha, eu estou percebendo que tem gente em pé conversando aí atrás. Algum diácono poderia me ajudar? Essas são as minhas conversas. Você vai ver eu clicando, mas você não vai ver eu clicando, irmãos, em Instagram, nessas coisas na hora do culto. Não vai. A única coisa que eu faço na hora do culto de Instagram, eu sempre filmo no louvor uma música e posto. Porque é de lei. Eu filmo, tirou isso, você não vai ver. Mas às vezes eu pego pessoas em posições específicas na igreja e um prato de lentilha tira a posição delas. Qual que é o prato de lentilha? Celular. Entende? Frases mais ou menos assim, pastor, eu queria assistir o culto. Quando você está servindo, você está cultuando. Quando eu estou servindo, eu estou cultuando. Eu também queria sentar aí todo domingo e assistir o culto, mas eu não posso, porque eu estou servindo. Entende? Nós precisamos entender isso em relação ao ministério. Então não se rebaixe em relação ao ministério, tá bom? Paulo não era um voluntário, ele tinha uma vocação. 2, toda pessoa que está no ministério, e na diaconia isso cabe muito bem, precisa de abnegação. Paulo diz que não considerava em nada a sua vida por preciosa para si mesmo. Existem coisas, amados, que para você poder segurar, você vai ter que abrir mão de outras, você vai ter que soltar outras. Não dá para servir a 2 senhores, e na diaconia nós vamos aprender isso. Quando eu começar a falar dos pontos da diaconia, você vai ver, a diaconia tem a ver com serviço, e não dá para você trabalhar para Deus trabalhando para si. Você precisa decidir para quem que você está trabalhando. No momento que você está aqui na igreja, no momento que você está numa escala, no momento que você está servindo, você precisa decidir. O que é trabalhar para Deus, o que é trabalhar para mim? É trabalhar segundo a vontade e o propósito bíblico para o todo, é trabalhar para Deus. Agora, trabalhar segundo aquilo que vai beneficiar somente a mim, é trabalhar para mim. Pastor, eu não fico no estacionamento. Por que você não fica, irmão? Porque eu prefiro ficar na porta. Mas você tem condições de ficar no estacionamento? Se você tem, e se cair na escala, fique. Pastor, colocaram no estacionamento 3 vezes. Irmão, que coloque 5. É a necessidade da igreja, eu vou fazer o quê? Entende? Ninguém deseja castigar você e te colocar no estacionamento 3, 4, 5 vezes. Mas às vezes é a necessidade que tem. É a maneira como a gente consegue conduzir, porque às vezes foge da mão da liderança. Às vezes tem pessoas na escala que por um motivo ou outro nós temos um desfalque, aí no desfalque precisa mexer nas peças, e mexeu nas peças, está tudo certo. Às vezes eu vejo que líderes
eles precisam fazer as funções porque pessoas de última hora eles não aparecem, não dão satisfação, sequer avisam. Outros, eu não sei o que é pior, não avisar ou avisar assim, ó, hoje eu não vou. Eu não sei o que é pior, irmãos. Queria fazer isso com vocês um dia para vocês aprenderem. Vocês virem tudo para o culto e ficar aqui, ó. Não vim eu, não vim a banda, você fala, nossa, eles foram arrebatados, acho que nós ficamos. Não aparecer ninguém aqui. Você vai ver que gostoso que é. Quando você limpa a sua casa para receber toda a célula, ninguém vai. Você fala, nossa, limpei a casa, fiz bolo, não apareceu um filho de Deus aqui nem para dar sinal de vida. Ou quando você está liderando e ninguém aparece. É muito ruim isso, irmãos. Aprenda o seguinte, irmãos. Nós precisamos nos abnegar de algumas coisas. Existem direitos que você os tem. Você só precisa responder para si mesmo diante de Deus se vale a pena lutar por eles. São direitos, mas vale a pena você insistir nisso? Porque você carrega agora um título de servo. É esse título que eu e você carregamos, um título de servo. Mas nós insistimos nos nossos direitos, e aí a coisa não funciona. Todo o serviço que prestamos a Deus e toda boa obra que nos envolvemos, é preciso a consciência de que, para pegar algo nas nossas mãos, às vezes se faz necessário soltar o que estamos segurando. Nenhum obreiro, por melhor que seja na sua função que está, deve ocupar tal lugar de olho em recompensas humanas. Filho, a recompensa não vai vir do seu líder, nem do seu pastor humano. Nem do seu pastor humano. Porque nós somos falhos. E porque também, se a gente for manter o seu ministério, o seu chamado e a sua vocação em tapinhas nas costas, a gente vai estragar você, porque você nunca vai aprender a fazer para Deus, você só vai fazer pelos elogios. E você não deve fazer algo pelos elogios. É o que Paulo está dizendo, ele falou, não considero nada mais importante para mim. Se vocês me criticam, se vocês me elogiam, eu estou pouco preocupado com isso. Eu sou um servo. E eu vou servir independente de vocês me elogiarem ou não me reconhecerem, ou reconhecerem. É assim que eu sirvo. Eu converso muito com o Murilo, porque tem gente que não gosta da ministração do Murilo, da pregação do Murilo. E eles falam para o Murilo abertamente. Às vezes falam para outros, chega no Murilo. E eu tenho pessoas que não gostam da minha pregação, preferem a do Murilo. Está tudo certo, irmãos. Não muda nada para mim. Graças a Deus, então, que a igreja tem a mim e o que tem para todo mundo, o primo pobre e o primo rico. Lembra do primo pobre e primo rico? E graças a Deus, porque é assim. Só que eu não deixo me abater e nem me enalteço também por elogios e por críticas. Está tudo certo, vamos caminhar. Agora, o que acontece? Dentro do serviço da diaconia, irmãos, como servos, você e eu, precisamos ter essa consciência de que nós estamos servindo a Deus, é para Deus que nós fazemos. Se as pessoas não reconhecem, segue fazendo. Para quem que você faz? Para quem que você faz? Vou ver isso no dia que tiver um problema de novo. Tá? Aí eu vou ver se é para Deus mesmo. Presta atenção, A abnegação implica em colocar como segundo não só a posição que a pessoa exerce, mas também todos os seus títulos. Às vezes, um líder ou uma pessoa mais velha, porque às vezes você está mais tempo dentro do ministério da diaconia, você está já há um bom tempo, então você... Não, mas eu estou aqui há 3 anos. Eu comecei com a igreja. Quando não tinha ninguém, eu já era. A igreja nem tinha começado, eu já servia o pastor. Tem isso, sabia? A pessoa vai colocando o título, a posição, vai colocando acima de tudo.
Não, irmãos, o que fala João 13, 3-5? Diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amados, Jesus, ele entendeu. Tem um texto da Bíblia, eu vou ler daqui a pouco. Jesus, no original, é chamado de diácono. E Paulo também se intitula como diácono no original. Porque a palavra lá, no original, é diácono, que na tradução em português foi traduzido para servo. Entendeu? Então, o que acontece? Qual que é a nossa posição? Independente dos nossos títulos, independente da posição que a gente exerce, existem momentos que eu e você precisamos abrir mão de tudo e servir, e servir, e servir. Então, somente isso. Pessoas com vocação não alimentam títulos próprios, elas trabalham em função do bem maior que abençoa o objetivo final. Pessoas vocacionadas não se importam em abrir mão de qualquer coisa que seja para o cumprimento do seu chamado. Quantos homens e mulheres ao longo da vida se abdicaram de carreiras promissoras em função do Evangelho e Deus os usou de maneira poderosa? O valor que você recebe no final não tem a ver com as glórias humanas, mas com aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário em seu favor. Para ter acesso ao que é eterno, é preciso abrir mão daquilo que é temporário. Mateus 16, 25. Diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Para você abraçar o que é eterno, você precisa abrir mão daquilo que é temporário. O que é temporário, amados? Você tem consciência do que é temporário, do que é eterno? Essa é a questão. Por exemplo, uma posição sua e uma posição minha em relação ao assunto, ela pode ser temporária. Porque eu tenho certeza que você pensa coisas hoje que há tempos atrás você brigou com outras pessoas porque pensava diferente. E hoje você se vê pensando igual a pessoa. Dizendo assim, você não teve coragem de ir lá falar para ela, mas você fala, rapaz, sabe que ele tinha razão? Os anos passaram, foi amadurecendo, ele tinha razão, cara. Você pensa igualzinho ela hoje, mas tempos atrás, o seu pensamento era diferente e você fechava o pau com todo mundo por causa disso. Pensamentos temporários. É por isso que todos nós, no exercício do ministério, não importa o que eu e você pensamos, importa o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz a seu e meu respeito no chamado e na vocação que nós temos, é o que Deus espera para mim e para você, ok? Por último, antes de entrarmos em paixão, ou antes de entrarmos em diaconia, paixão. Paixão, queridos, ninguém consegue se manter envolvido na vocação e no ministério sem que haja paixão pelo que faz. A exemplo não só de Paulo, mas de todos os personagens bíblicos, a vida de um vocacionado demonstra uma extrema paixão por aquilo que fazem e por aquilo que foram levantados. Você não vai encontrar um homem na Bíblia, irmãos, uma mulher na Bíblia que Deus levantou, que eles não eram apaixonados pelo que eles faziam. Apaixonados. Eles ardiam pelo que eles faziam. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos no conceito do que eu falei há pouco. Quando Deus coloca algo em você, qual que é o problema? Deus coloca algo em nós, mas nós recebemos como se fosse dos homens. O pastor me deu essa função, o líder me deu essa função, aí a gente não entende que é de Deus. Porque quando nós recebemos de Deus, a gente rega essa planta. E isso vai ardendo em nós a cada dia mais. O que é regar essa planta, pastor? Por exemplo, você reclama do ministério. Eu reclamo do ministério, outros reclamam do ministério. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: quanto tempo você tem orado pelas coisas que você reclama? Ao invés de você reclamar da posição que você está, seja qual for o ministério que Deus te confiou nas mãos, dobre o seu joelho por isso. Muitas pessoas entregam ministérios, sabe por quê? Porque elas não tiveram maturidade e garra o suficiente para orar por aquilo que elas reclamavam. Então é mais fácil entregar do que orar.
É mais fácil entregar do que pagar um preço. É mais fácil sair do que ficar ouvindo isso aqui que você está ouvindo de mim agora, que não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque vocês são todos, ninguém é remunerado financeiramente, humanamente dizendo, pelo que fazem. Vocês têm um galardão diante de Deus nos céus. O que vocês estão recebendo é eterno, é muito mais do que aquilo que a igreja pode pagar. E Deus está computando cada centavo da entrega de vocês, porque vocês serão lembrados e reconhecidos naquele grande dia pelo que vocês fazem aqui na diaconia, queridos. Não tenha dúvida disso. Deus não vai deixar passar em branco um fio sequer. Ele vai reconhecer toda a entrega de vocês. Todavia, queridos, o que acontece? Quando nós fazemos da maneira certa, nós permanecemos naquilo que Ele nos levantou para ser. Porque nós deveríamos orar mais, deveríamos nos gastar e desgastar mais diante de Deus por aquilo que a gente não entende, não concorda. Ah, mas meu líder é difícil. Já colocou ele diante de Deus? Quanto tempo você passa orando por ele? Algumas pessoas na igreja, eu oro mais por elas do que pela minha família. Mas muito mais por elas do que pela minha família. Tem pessoas que me dão trabalho na igreja, queridos, eu chego a gastar quase 5 dias da semana orando por elas. Ao passo que às vezes eu oro uma vez na semana pela minha família. Mas 5 dias eu estou colocando esses tribulosos na mão de Deus. Dizendo, Senhor, abençoa o teu servo. Tem misericórdia, Senhor. Não é possível que ele não compreendeu. Deus, o que falta para que haja uma revelação do teu Espírito na vida dele? Coloca, Senhor, as tuas mãos. E eu vou orando, queridos. Senhor, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. A princípio, ele está entendendo que essa decisão é boa. Mas a tua palavra nos ensina, Deus, em Provérbios, que isso vai conduzir ele à perdição e à morte. Ele só não chegou na perdição e na morte ainda porque ele ainda está trilhando o caminho, mas vai entrar nessa bifurcação uma hora. Estou sempre orando, queridos. E aí Deus vai resolvendo as coisas da maneira dele. Então, vocação, queridos, por aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, é isso. É nós entendermos o nosso papel no processo. É nós sermos servos dos nossos irmãos. Os nossos irmãos que não têm coragem de orar por aquilo que eles estão vivendo, passando e sofrendo, mas nós intercedemos por eles. Para que eles possam permanecer firmes, para que eles não lancem mão do arado, para que eles não olhem para trás, para que eles possam combater o bom combate, para que eles possam guardar a fé e a carreira que está proposta a eles. Esse é o nosso papel de servo, queridos. Diaconia tem a ver com isso também, não tem a ver com uma posição de uma ala A ou B da igreja que você tem que se posicionar e ficar. Porque se fosse isso, irmãos... Aliás, eu sou sincero para vocês, a hora que eu entrar no texto aqui, vocês vão ficar de cara. Essas coisas não deviam nem existir na diaconia. Diácono não devia nem fazer isso aí que a gente faz, biblicamente dizendo. Não existe um texto na Bíblia que diz que os diáconos têm que, por exemplo, cuidar de carro, de estacionamento. Mesmo porque não tinha carro naquela época, né? Mas tinha os jegue, os jumentos, os camelos. Tinha lá um monte de trem. As pulgas, percevejo, tinha tudo. Mas deixa eu dizer para você, não tem um texto bíblico que vai ensinar que um diácono tem que ficar na porta recebendo os outros dando risada, dizendo, seja bem-vindo, que essa casa se torne um lar para você. Não tem. Eu não conheço, irmão, hoje na terra, eu não conheço um homem com a habilidade que tinha o diácono Estevão. Hoje. Com todos os maiores preletores que você pode pensar no mundo. Pode falar para mim, quem? Você vai falar, Billy Graham? Quem mais? Os da mídia aí, Silas e tantos outros? Não tem, irmão. Irmãos, os diáconos, eles foram levantados com um propósito. O propósito diaconal na Bíblia, todos eles eram extremamente experimentados na palavra. Não havia um diácono que não conhecia e falava de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os Pentateucos, todos os versículos em ordem, sem errar, não podia errar. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, da lei de Moisés, todos os diáconos sabiam de cor. Você vê a defesa de Estevão e de tantos outros diáconos,
Os caras eram peritos na palavra. Os caras convenciam qualquer pecador de que Jesus salvava, libertava e curava. Eles oravam pelas pessoas, impunham as mãos sobre elas, assistiam a viúva e o órfão nas suas necessidades. Não ficava aí não, eu vou arrumar uma cadeira para você sentar. Não é isso não, queridos. Tá bom. Vamos dar uma chancinha também, né, para a nossa diaconia. A igreja hoje se tornou isso. Mas qual que é o erro? É nós exercermos diaconia hoje sem a compreensão do verdadeiro diaconato. Porque daí o pêndulo do relógio, ele vai só para um lado e para. E qual que é o lado que o pêndulo do relógio parou? Nós fazemos dentro da diaconia hoje caridades. Porque eu acho que eu estou fazendo um favor para você arrumar uma cadeira para você sentar. Entende? Porque eu acho que eu estou fazendo um favor para a igreja sorrir para alguém, para quem chegar na igreja, através desse sorriso, dizer o que eu ouvi ali no meu escritório. Pastor, eu fiquei aqui porque a maneira que eu fui recebida, pelo sorriso que me deram, pela maneira que me abraçaram, foi isso que me fez ficar na igreja. Diácono não é para isso não, filho. Diácono é para dizer para as pessoas o seguinte: olha, esse é o plano de salvação. Tem dois caminhos, filho. Vida e morte. Se você não entender esses dois caminhos, não tem esperança para a sua vida. E você precisa escolher o caminho certo. Porque as escrituras, e é isso, o diácono foi levantado para isso. E para trazer na vida das pessoas, nas suas necessidades, comida. Teste rápido, tá? Se nós estamos entendendo a diaconia. Que isso, hein? Parece um passarinho. Vamos ver se a gente está entendendo diaconia. Agora, eu preciso muito da sua sinceridade. Não vou expô-lo e nem expô-la de maneira assim, pejorativa. É só para a gente entender mesmo. Qual de vocês aqui da diaconia tem contato com as cestas básicas da igreja e você tem auxílio de um líder ou você exerce essa função de pegar uma cesta básica ou formar uma cesta básica e assistir famílias lá fora? Qual de vocês aqui tem esse acesso? Erga a mão. Renato tem acesso, Aline tem acesso, Marco e Sandra têm acesso, Selma tem acesso, Silvia tem acesso, Rose tem acesso. Nós estamos em 50 pessoas aqui mais ou menos? Pouco mais? Não sei. Percebe, irmãos? Esse papel é de vocês. É de vocês. Porque depois eu vou entrar nas funções da diaconia na outra aula lá na frente, e vocês vão ver qual que é o papel da diaconia. É você que tem que vir na necessidade extrema de uma pessoa, montar uma cesta básica. Cheguei aqui na igreja, vim aqui, vou falar com o líder lá, Silvia, eu estou aqui na igreja, eu vim aqui, não tem uma cesta formada. Ah, não tem, irmã? Não tem, irmão? Então vê com a secretária e vê o que falta. Você tem que ver o que falta, você tem que montar isso. E você tem que ir lá na casa da pessoa, e você tem que levar na casa da pessoa, orar por ela, abençoar ela com a cesta básica e tentar entender o porquê que ela está nesse problema, o que você pode fazer para ajudar, qual é a dificuldade que levou ela a chegar a esse extremo de necessidade. Perguntar para ela se ela é assistida por alguém, se ninguém a assiste, o porquê que ninguém está assistindo ela, se ela já foi assistida, o porquê que desistiram de assisti-la, para você entender se ela é uma pessoa que vive de igrejas em igrejas, mamando nas igrejas aí, tirando proveito, ou se de fato ela é uma pessoa de necessidades. E aí você precisa pregar para ela, porque quando você discernir que ela é um chupim, você vai dizer assim para ela, falar: filha, deixa eu dizer algo para você, nós estamos aqui, não vamos negar a cesta para você esse mês, mas a palavra de Deus nos ensina que esse caminho que você está não é um bom caminho. Porque na verdade a sociedade ou alguma situação na sua vida te levou até esse estilo de vida, mas esse estilo de vida não é aprovado pela palavra de Deus. Então nós precisamos ajudar você, você precisa mudar a mentalidade em relação à posição que você está. Esse é o serviço do diácono e da diaconisa. Não é cuidar de carro.
Mas a igreja hoje tem necessidades, entende? Estruturais, que nós fomos fazendo com que a diaconia ao longo dos anos pudesse também, que palavra que eu usei? Também suprir essas necessidades estruturais da igreja, mas é também. Agora, quando eu e você temos uma visão, é por isso que a gente vive brigando entre si, porque a gente fala assim, não consigo servir, ou o cara ali é muito espaçoso. Não, tem serviço para todo mundo, irmãos, é só fazer a coisa certa. Tem espaço para todo mundo. Diaconia é outra coisa. É outra coisa. Entende? Os diáconos deveriam ensinar a palavra na casa de Deus, para aqueles que menos sabem. Quais que são os menos sabem? Os diáconos que estão chegando. Compete a vocês discipular os que estão chegando. Entende? Mas, por exemplo, vou fazer uma pergunta agora, não quero te expor. Mas isso aí eu quero que seja como uma flecha no seu coração. Não erga a mão, não quero te expor. Mas quem aqui nunca leu a Bíblia inteira, não precisa erguer a mão. Se você não leu a Bíblia inteira, você não é um diácono. Por quê, pastor? É isso que me faz um diácono? Não, eu estou dizendo o seguinte, se você é um diácono, você já teria tido prazer de ter contato com a palavra e você poder se deleitar nela e se alimentar dela, e provar dela e se aprofundar nela. Se você não leu, filho, filha, esquece. Estamos longe de entender o que é diaconia. Longe. Ah, pastor, isso aí não é para teólogo? Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é diaconia. A Bíblia nos ensina sobre isso. Os diáconos eram experimentados na palavra, uma das qualificações que são exigências para ele. Se você deseja ser um diácono, você tem algumas exigências. Isso é vocação. Ah, eu sou voluntário, tudo bem, então lê meia Bíblia, lê só o Novo Testamento, mas já lê, né, alguma coisa. O problema é que a gente nem lê. Não temos contato com a palavra. Diaconia. Ok? Um dos significados para a palavra paixão, estou falando de paixão, é um sentimento intenso e violento por algo ou alguém. Sentimento intenso ou violento. A coisa é violenta, irmãos. Por algo ou alguém. Se você tem paixão pelas coisas de Deus, às vezes vai ter que ser com violência. Mateus nos ensina que o reino dos céus ele é conquistado à força. Embora Jesus já conquistou tudo para nós, mas existe algo que nós precisamos. O sentimento de Jesus, pela causa que Deus confiou em suas mãos, era gerado por uma íntima paixão, a todo momento, inclusive pelo zelo que ele tinha com as questões da casa de Deus. João capítulo 2, 13 diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui e parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Diácono, queridos, tem que ter esse zelo pela casa do Senhor. Pastor, quais são os câmbios que fazemos dentro da casa do Senhor hoje? Nós nos atentamos muito para essa questão literal do que estava sendo comercializado dentro da casa de Deus, e a gente fica só nessa questão negócio, finanças, abusos financeiros. Mas deixa eu dizer, sabe o que é fazer da casa de Deus um repúdio aos olhos de Deus? É permitir que haja contenda entre nós dentro do ministério da vocação que nós estamos gerando. Deus olha lá de cima, ele vê com o mesmo olhar. Ele tanto vê um cambista e ele reprova, quanto ele pode ver 2, 3, 4 diáconos disputando uma posição, brigando, ele reprova também. É consciência, queridos.
Quer ver outra coisa que a gente faz da casa de Deus repúdio aos seus olhos? É quando nós nos omitimos na posição que temos. É quando você percebe coisas e você... Eu vou dando alguns exemplos porque eu estou nos ajudando, tá bom? Nós tivemos aqui a conferência, ok? Na conferência nós servimos aí no domingo de manhã, teve o intervalo do primeiro para o segundo culto, então nós servimos um banquete aí para o pessoal. Então o pessoal comeu o que queria e tudo certo, e aí acabou, aí sobrou muito suco e sobrou muito café e chá. Aí os irmãos tiveram uma brilhante ideia, o pessoal da cozinha falou, pastor, vamos deixar a garrafa que ela é ligada na energia, né, elétrica, vamos deixar aqui para o pessoal da noite, às vezes alguém quer tomar um café, e é aquele café que fica naquela garrafona ligado na tomada, né? Vamos deixar o suco, vamos deixar o chá, as coisas aí, deixaram tudo aqui. Era responsabilidade de quem guardar todas essas coisas? Do pessoal da cozinha. Porque o pessoal da cozinha se comprometeu em cozinhar e depois o que era da cozinha, ajeitar tudo. Mas eles tiveram uma ideia assim para com o próximo. Falou, pastor, sobrou tanta coisa, vamos deixar para as pessoas que queiram. Daqui a pouquinho a gente está aqui de novo, e deixou. Aí deixando, à noite eles não estavam no culto, porque eles vieram servir de manhã a cozinha. Como eles não voltaram, tudo bem. Fomos embora domingo do culto, segunda-feira tinha culto de novo aqui. Na segunda-feira de manhã, minha sogra veio aqui correndo para limpar tudo, porque estava tudo aí, irmão. Tudo aí. Garrafa, chá no chão colando os pés, café colando os pés que caiu, estava tudo aí. Se ela não vem e a gente deixa para vir só 1 hora antes do culto, que é o trabalho da diaconia, aí chega aqui e vira um piririco, vira um trem. Por que vira um trem? Porque daí fica uma correria de um monte de coisa que não estava na agenda e tem que fazer, e o culto já está para começar. O que eu quero dizer? Pastor, passou desapercebido. Passou desapercebido. Quando nós acabamos, e há uma falha no sistema, porque houve uma falha no sistema. Porque a responsabilidade é de quem está com a cozinha, não é? Mas se houve uma falha da cozinha, eu não posso fazer vista grossa como diácono, irmãos. Eu não posso fazer vista grossa. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que olhar tudo. Absolutamente tudo. Eu fui diácono muitos anos. Muitos anos. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. O último a sair. Por isso eu desenvolvi esse costume até. Eu sou o último a sair da igreja até hoje. Mas eu olhava tudo. Eu me lembro que lá onde eu congregava, nós tínhamos um anexo lá que tinha 2 andares. Era um trem subir naquele segundo andar, irmãos, mas eu subia aquela escada, enquanto eu era diácono. Eu subia e via se o ar-condicionado estava desligado. Porque estava tudo apagado, mas quantas vezes eu subia e ele estava ligado, o ar-condicionado? Porque estava tudo apagado, estava trancado, eu destrancava, subia e o ar estava ligado. Eu desligava. Então é assim, o que é, irmãos, vocação? O que é chamado? O que é entender? É entender o seguinte, que na falha do outro, eu sirvo. Ah, não é problema meu, não sou da cozinha, cozinha que devia ter tirado. Não, irmãos. Nós somos um corpo. E já que hoje o exercício diaconal, ele também abrange essas questões internas da estrutura da igreja, façamos bem feito. Pô, o pastor está me ofendendo, eu que estava aí domingo servindo aí, tal. Não, estou ensinando, nós estamos aqui numa sala de aula, amém? Às vezes você não tinha essa compreensão, vai passar a ter daqui para frente. Tudo o que diz respeito ao próximo culto, ao próximo momento da igreja, a finalização de algo, é conosco. É com a diaconia. Não tem como fugir disso. Eu vejo, as irmãs são muito criteriosas. Acaba um culto para o outro, e também acaba o culto da noite, elas recolhem todos os lixos dos banheiros. Mas a maioria das vezes esquece de ver o banheiro do deficiente, porque ele é pouco usado. Como o banheiro dos deficientes quase não se usa, então recolhe todos os outros lixos. Aí eu que trabalho aqui na igreja, às vezes eu chego aqui terça-feira de manhã, porque segunda é minha folga, às vezes eu chego terça-feira de manhã aqui, eu abro a igreja, quase caio de costa com a podridão. Fralda de nenê cheia no banheiro deficiente, dentro do lixo, mas está podre.
Por quê? Porque o banheiro deficiente é o único lugar que as mães conseguem trocar o nenê, porque é lá que está o trocador. Aí o diácono e a diaconisa viu todos os banheiros, mas como aquele é pouco usado, passa reto. Sabe aquele daquele carioca? Aquele x-mai-quai? Aí eu chego aqui, está podre. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Não é um puxão de orelha, eu estou ensinando. Quando nós temos vocação, quando nós entendemos que foi Deus que nos confiou, eu vou ver cada detalhe, porque isso importa para Deus. Como importa para Deus, eu não quero deixar passar batido. Não custa nada eu bater a mão na maçaneta e entrar no banheiro dos deficientes e fazer assim no lixinho para ele subir. Porque às vezes eu abro a porta assim, está tudo legal e eu saio, mas eu tenho que ver o lixo. Porque é ele que deixa podre. Entende? Detalhes. Detalhes de nós termos a compreensão do que nós estamos fazendo, onde nós somos colocados. Diaconia. Ok? O zelo da casa de Jesus, pela casa do Senhor, consumia Jesus, né? Tá bom. Vamos lá, eu vou entrar nisso agora, eu estou terminando. Se você me der mais 5 minutos, eu termino. Vamos lá, apostila. Significado da palavra diaconia. Agora vamos para o grego, né, irmãos? Eu não vi a hora de chegar no grego. No grego, a mesma palavra é usada para indicar tanto a homens quanto a mulheres. É interessante isso. No português nós falamos diácono e diaconisa. No português tem uma diferença, né? Do feminino para o masculino. No grego não. A mesma palavra você usa tanto para definir homem quanto mulher. Então, quando fala-se de diaconia na palavra de Deus, ela pode estar falando tanto de homem quanto de mulher. Pastor, pode existir diaconisa? Pode. Nós vamos ver que Febe era uma diaconisa, tá? E outras mulheres que serviram. Então é a mesma palavra. A palavra no grego usada para diaconia é diakoniva, que significa literalmente serviço. Logo, o significado para diácono em português é servo. Pessoa que presta serviço como cristão. Grego isso aí, tá? Não que eu entenda, mas fui estudar para poder aplicar no 6 aí. Aplicar em nós, né? Os diáconos originais, os primeiros diáconos da igreja foram levantados pelo crescimento da igreja, as necessidades dos apóstolos focarem mais na oração e no ensino da palavra. Os discípulos dos judeus de fala grega, os helenistas, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diárias de alimentos, cestas básicas. Então, por que nasceu o diaconato na igreja? Vamos lá, o texto de Atos 6 diz assim: por isso que, irmãos? Por isso, porque as viúvas de fala grega estavam tendo problemas com as viúvas judias. Elas estavam tendo problemas. Por que estavam tendo problemas? Porque havia uma maneira não muito justa na dispensação de ajuda a elas. As helenistas estavam sendo esquecidas, porque elas eram consideradas como assim, vamos lá, judias de segundo grau, não era sangue puro, sabe assim a judia de sangue puro, as israelitas. Aí começou a ter um problema. Aí então a Bíblia diz aqui, no versículo 2 de Atos 6, por isso o quê? Por conta dessa briga da mulherada e das famílias que estavam tendo necessidade. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de um bom testemunho, presta atenção nas qualificações, hein? De bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos.
Os diáconos, na verdade, queridos, eles nascem debaixo dessa percepção de uma necessidade da igreja. O que que isso nos ensina? Nos ensina que vocês são diáconos aqui porque tem uma necessidade. E não tem santo que aguenta ficar lembrando para vocês todas as semanas quais são as necessidades. Minimamente, a diaconia ela precisa ter consciência de quais são as necessidades da diaconia. Minimamente. Então, dentro daquilo que nós já exercemos, nós deveríamos exercer todas essas coisas de olhos fechados, sem nos perder no processo, como os exemplos que eu dei há pouco. Eu não preciso ficar explicando para você que você precisa sair na rua para ver que um carro vai bater ou vai atropelar alguém. Há uma necessidade, você precisa entender qual é a necessidade. Eu não preciso explicar que quando nós terminarmos tudo, é preciso verificar se alguém esqueceu algo. É o serviço da diaconia. Aliás, é muito difícil ser diácono, porque dependendo, é sofrido alguns momentos do exercício do ministério. Por isso que nós falamos que devemos nos abdicar de algumas coisas, porque às vezes vocês são os últimos a saírem mesmo. Às vezes vocês estão com a vontade de comer um lanche, mas o pastor fica atendendo aqui orando. A pessoa pede oração, o pastor nunca que vai embora. E você fica de lá, Senhor, tem misericórdia, coloca uma dor de barriga nesse pastor, manda ele embora, tal. Que eu preciso ir, mas é uma realidade, o pastor também fica. Entende? Mas o que eu percebo? Eu percebo que se nós não entendermos isso de uma vez, por todas, a gente não vai conseguir ser e se tornar a igreja que Deus espera. A gente começa a ter conflito entre si, tá? Paulo aplica a si mesmo o termo servo, diácono, em 1 Coríntios 3,5. Lá diz assim, ó, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos. A palavra no original lá grego está escrito diáconos, ok? É usada para diáconos. Apenas servos, por quê? Porque diácono é um servo, por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Paulo também aplica o termo a Jesus Cristo em Romanos capítulo 15, verso 8, olha que lindo. Ele aplica o mesmo termo, diácono, a Jesus Cristo, quando chama ele de servo. Diz assim, ó, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo, se tornou diácono, dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então nós estamos assim, amados, achamos que ser diácono é pouca coisa? O próprio Jesus o foi. Serviu em todo momento todos aqueles que ele pôde. Foi um servo, um diácono, porque é a expressão da palavra. A palavra usada para se referir à serva nessa passagem, a Bíblia também fala do privilégio de mulheres diaconisas. Sim, o exemplo de Febe, Romanos capítulo 16, verso 1. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva, na nossa tradução diaconisa, da igreja em Cencreia. O que acontece, amados? As mulheres, na verdade, elas têm a mesma função diaconal que um homem. No período da igreja primitiva, as mulheres, elas desenvolviam papéis muito diferentes do que nós desenvolvemos hoje com as mulheres. Porque hoje nós fazemos essa acepção, né? Isso aqui é mais para homem, isso aqui é mais para mulher. Ela era diaconisa. O que tivesse que ser feito. Assistir uma necessidade, orar por pessoas, correr atrás do que tem que correr, organizar o que precisa organizar, sustentar o ministério dos pastores. As diaconisas faziam isso. Então não tem essa de mulher, de homem, porque no grego a palavra é usada no mesmo termo para ambos, ok? A palavra usada para se referir à serva nessa passagem é diavikonov, que significa diáconos, com K, porque está no grego, ou diácono, em português, que é a nossa língua. Então, mulheres, elas têm a mesma expressão, o mesmo papel. É por isso que é possível diaconisas servirem, mesmo que os homens não sirvam. Meu marido não pode servir, eu posso? Pode. Diaconisa. Ok?
Olha, eu sou separada, eu vivo para Deus, eu posso me tornar uma diaconisa? Pode, porque é o mesmo papel e a mesma evidência diante de Deus. Eu finalizo. As evidências do serviço a Deus em primeiro lugar e a comunidade no exercício do ministério diaconal ainda são o suporte ao ministério da oração e da palavra para com os necessitados e com os ministérios apostólicos pastoral. Por isso, a importância das qualificações e funções bem estabelecidas colocadas pelo Espírito Santo na escolha dos servos diáconos, como veremos nas próximas aulas. Ok? Pano de fundo. Alguém não entendeu algo? Queira compartilhar algo, queira fazer alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês... Está tudo certo? Nenhuma dúvida? Ok. Eu iniciei com vocês falando sobre vocação, para vocês entenderem, segunda aula para frente, né, já entrei aqui na questão de diaconia, a gente vai se aprofundar nas qualificações, a gente vai falar sobre as nossas funções, tanto da igreja local como do diaconato em si. Mas eu entrei com essa questão sobre vocação para dizer para vocês o seguinte: o meu desejo não é desanimá-los. Às vezes alguns de vocês podem até desanimar, dizer assim, pô, eu vou parar. Eu não sou vocacionado, não precisa parar. Você pode ser um apoio à diaconia, servindo no ministério diaconal, mas fazendo com consciência. Porque qual que é a questão que pega no serviço para a casa de Deus? Às vezes você não se vê um diácono de vocação, então você acha que você não tem que ter o compromisso que se deve ter. A ideia é dizer para você o seguinte: os vocacionados, eles são comprometidos porque são vocacionados. Mas o fato de você ser uma pessoa que se coloca à disposição, um voluntário, Paulo não era, Timóteo não era um voluntário. Mas mesmo que você seja um voluntário, seja um excelente voluntário nisso. Seja uma excelente pessoa que serve no papel e na posição que Deus te colocou. Amém? Essa é a ideia de falar sobre vocação, porque diaconato é muito maior do que aquilo que nós, às vezes, temos vivido na casa de Deus. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Silvia Pitu? Um minutinho para o Pitu. Vocês dão? Se for um minutinho mesmo, né? Com 60 segundos. Não, na moral. Pessoal, muitas das coisas que o pastor falou aqui no tocante a... Obrigadão, pode ficar. Não, eu seguro para você. No tocante, assim, a algo dá errado, alguma deficiência, é porque tem muita coisa que ele não sabe, ele não vê. Se ele ficar sabendo de tudo, ele pira o coco. Ele está correto, ele está certo, né? Então, através dessa primeira aula aqui, que conteúdo maravilhoso, muito bom. Eu nunca tive acesso, assim, a algo que eu pesquisei, né? Assim, né? Por iniciativa própria, mas que maravilha, pastor. Pessoal, o pastor Anderson, ele está preocupado, né? Preocupado, assim, porque a igreja está crescendo. Mas a preocupação dele não é que algo está dando errado. A preocupação dele é que a igreja vai tomar uma proporção tão grande, sabe? Essa casa vai se encher tanto. E a diaconia tem que estar atenta, sabe? Posterior, né, nós vamos sentar para conversar com ele, porque tem algumas coisas que a gente precisa falar para ele aqui, que acontece durante o culto, sabe? Durante o culto, só que ele está de costa. Ele não consegue enxergar, ele não vê. Mas tem muitas coisas que acontecem com pessoas que estão servindo na diaconia, sabe? Tirando a atenção, né? A pessoa que está servindo consegue tirar a atenção da pessoa que está ali recebendo a palavra, sabe? Tira a atenção. Ou falando alto, ou, não sei, de uma forma ou outra, sabe? Então, pastor, muito bom, parabéns. Esse pastor aqui é uma bênção, sabe? Dificilmente vai se encontrar um pastor assim, tá? Preocupado. Vou pagar uma pizza para ele, é por isso. Pastor Anderson é um pastor preocupado. Você viu o que ele fala? Eu vou me doar ao máximo. E é isso, pessoal. Sabe, a gente tem sentado e conversado. A preocupação dele é realmente dar uma formação, né? Para que a gente possa, a cada dia mais, servir e servir com maestria. Beleza, pastor? Maravilha. Obrigado, Jorge. Não. Papai te ama. Tem que falar que papai ama, né? Que aí termina tudo bem no final.
Acho que essa é a ideia. Eu queria que vocês colocassem em pé. Obrigado, Jorge. Mas eu vou entrar nessa aula aí, viu, Jorge? Eu já estou preparando ela lá. Aquilo que eu faço, aquilo que acontece que os meus olhos não estão vendo, porque eu não tenho olho na nuca, mas eu estou com uma aula dessa preparada lá. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua fidelidade, obrigado pela disposição dos teus filhos. Senhor, que nós possamos manter, Senhor, as quintas-feiras. Faltam 2 quintas-feiras, que os teus filhos não desistam no meio do caminho, que eles possam vir aprender e entender o exercício do ministério, Senhor, e a vocação diaconal, com princípios bíblicos, não somente por palavras, mas que os teus filhos, de fato, Senhor, possam ter a dinâmica do dia a dia da igreja e que o serviço que os teus filhos têm apresentado ao Senhor possa ser, diante do Senhor, um cheiro agradável e suave às suas narinas. Eu quero abençoar os teus filhos e eu quero declarar sobre cada um deles que o Senhor possa multiplicar na vida dos teus filhos tudo quanto os teus filhos têm entregue na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo ministério, pela diaconia, obrigado por cada um deles e que eles possam não só permanecer, mas que eles possam multiplicar, que eles sejam discipuladores de outros e outros possam desejar o ministério através da vida deles. Na autoridade do nome de Jesus, nós os despedimos e os abençoamos. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida.